Cartola tá indo muito rápido, esse ano já é a rodada 4. Primeira rodada que a gente imita agora, rodada 3, 94. Pera, vou pegar o mouse aqui. 94 pontos. Pontuação até razoável pra rodada. O capitão salvou demais, Marinhozinho de capitão, 46 pontos na conta. E agora é seguir em frente. Tem uma rodada difícil agora pela frente. Tivemos algumas decepções do time, tipo o Diego Souza, que acabou errando um pênalti. Teve também Marcos Rocha, que decepcionou. Cuesta negativou. Kudê deu uma desvalorizada. Então, agora tem 140 cartoletes, vai escalar. Tá uma quantidade razoável. Tentar, como é segunda e o mercado só fecha quarta, 6h15, ainda falta 2 dias e 4 horas mais ou menos para o mercado fechar. Vai ser mais uma base do time, não vai ser tanto um time muito definitivo, assim, provavelmente vai ter umas 4, 5, 6 mudanças nesse time para o time que vai realmente entrar em campo, que realmente vai para a rodada 4. E a gente já começa com uma posição que está bem difícil de escalar nessa rodada, que é o goleiro, né? Na verdade, está sendo difícil em todas, mas o Cássio pode ser uma boa opção, principalmente para a SG nessa rodada, nem tanto para a defesa difícil, que era uma coisa que ele vinha fazendo. O Cássio, acho que é o líder de defesa difícil, 4 defesas difíceis em 2 jogos, uma boa média. Tem também aqui um pouco mais para baixo, a gente tem o Douglas, quem quiser apostar um pouco mais, o São Paulo chuta bastante, tem toda essa história. E o Bahia não é uma zaga tão confiável, o Douglas vai acabar atrapalhando, então pode ser uma boa opção. Mas meu goleiro vai ser um pouco arriscado, mais para defesa difícil mesmo. Eu vou de Vanderlei, já que o Flamengo cedeu 4 defesas difíceis pro Wilson na rodada passada. Cedeu mais uma pro Rafael na segunda rodada, mais 3 pro Jean na rodada anterior também. Então eu vou de Vanderlei, vai ser meu goleiro. Aqui mais para baixo não tem muitas opções de goleiros baratos nessa rodada. A gente tem o... Se quiser arriscar no Santos, acho que pode ser uma boa opção. Quiser também fazer aqui Clayton, quem tiver muito quebrado, Marcelo Rangel também, quem tiver muito quebrado, um desses dois pode ser uma opção válida. Então tem que tomar cuidado aí com o goleiro, não arriscar muito. O Cássio tem perigo de perder SG e acabar não fazendo defesa difícil, então tomar cuidado. Zaga. Primeira vez, acho que a primeira rodada não, mas não vai ter Jeromel no time e não vai ter Cuesta no time. São duas boas opções, continuam sendo Cuesta e Jeromel, são Cuesta e Jeromel, mas minha zaga vai ser Júnior Alonso. O cara tá roubando bola pra caramba, 8 desarmes, segurando 2 SGs aqui, média de 5.77. A pior pontuação dele foi 5.10, então vai ser meu primeiro zagueiro. Pode ser uma opção interessante aqui, pena que tá um pouco valorizado. Léo Ortiz. Aqui mais. Eu passei ele já? Não. Aqui. Gil, vou fechar minha zaga com Gil, uma opção um pouco mais barata para dar uma equilibrada no time, custando só 5 cartoletas, a chance de SG é alta contra o Curitiba, não é nem tanto pelos desarmes, apenas 2 desarmes no último jogo. Ele não, e fez 4.40 com o SG, né? Aqui mais para baixo, Liger pode ser uma boa opção, 2.80 no último jogo, é um zagueiro que desarma bastante. Não estava sendo titular, agora que está titular pode ser uma boa opção. Aqui mais para baixo não tem ninguém. O zagueiro é isso mesmo, não tem. O zagueiro está numa posição muito difícil também. Lateral, Saravia. Não pode faltar o Saravia, monstro da lateral direita. Reinaldo pode ser uma boa opção para quem tem bastante cartoleta. Aqui um pouco mais para baixo, Felipe Jonathan, muito ofensivo, tem chegado na frente, muito bem também. Sander pode ser uma boa opção para roubada de bola, enfrentando o Marinho ou o Soteldo. Aqui também pode ser uma ótima opção. Mas eu vou fechar por enquanto, ainda não é certo. Eu vou de Aderlan, porque o cara é monstro. O Fluminense não é um time muito forte. Pode até tirar esse G do Bragantino, mas não passa tanta confiança. Cede algumas roubadas de bola. O Saravia fez 5 desarmes no último jogo. Então o Aderlan eu vejo ele como uma ótima opção. Aqui um pouco mais para baixo a gente tem o Sid Clay, que é a mesma história ali de Cássio, Fagner e Cássio, Gil e companhia ali. Tem chance de SG, é um lateral bastante ofensivo. 9 desarmes em 2 jogos. Fez 10.30 no último jogo. Olho nele. Um pouco mais para baixo.
uma apostinha no Edmar, pode valer a pena. O cara é bastante ofensivo, trabalhou muito nos 2 jogos aqui do Bragantino, não segurou SG em nenhum deles e teve uma pontuaçãozinha razoável. Então pode ser, para quem tem menos cartoleta, pode ser uma opção muito interessante. Aqui para o meio campo. É uma posição difícil, mas tem algumas apostas interessantes. Já começa aqui, não, foge, cara, foge. Pode ser que mite, mas não vai de Arrascaeta, por favor, cara. 21 cartoletas, acho que tem opções melhores que uma Arrascaeta pra se gastar nessa rodada. O Grêmio não é qualquer timezinho, o Grêmio não é o Curitiba. Tomar cuidado com isso, o Flamengo ainda não tá o mesmo Flamengo do ano passado, não é porque ganhou um jogo que os caras vão começar a ganhar tudo. Tem que tomar cuidado com isso. O meu primeiro meia, a princípio, vai ser o Daniel Alves. Não foi muito bem na última rodada, em compensação. Na outra rodada, 16.40. Fez gol, mas fez 8.40 sem o SG. Só de scout básico, só de desarme, finalização, tudo. Nenhum cartão amarelo, 4 faltas cometidas. Tá muito bem o Dani. Mais uma aposta aqui também. Léo Stadini enfrenta o Palmeiras, que quem viu o jogo contra o Goiás sabe. Que Palmeiras horroroso. Palmeiras horrível. Palmeiras cedeu, por enquanto, 5 pontos para um meia do Goiás, que eu não faço a mínima ideia do nome, um tal de Breno, fez 5 pontos só em desarme. Dodi fez 9, só em desarme também. Do jogo do Grêmio eu não lembro muito bem, mas acho que o Alisson teve alguns desarmes também. Ela Stadini é uma boa opção. Quem também quiser arriscar um Johan, pode ser uma boa opção. Teve a mitada dele aqui na segunda rodada. Tá bastante participativo no jogo do Galo, agora que não tem o Natan, então pode ser uma opção. Isso aqui que ninguém entendeu. 2 pênaltis, 2 gols na última rodada. Por que alguém escala o Nenê, eu não sei, mas alguém escalou. Aqui, mais pra baixo. Thiago Galhardo, né, jogando de centroavante contra o Atlético Goianiense. Eu tomaria um pouco de cuidado em apostar muito no Inter, mas eu vejo algumas apostas muito interessantes. Mas cuidado para não meter tanto Inter, não tanta confiança numa vitória, numa goleada, num atropelo do Inter contra o Atlético Goianiense. Aqui eu vou fechar meu meio campo com um cara muito regular, Fernando Sobral, 6.80, 4.40, 5.10, ainda chega na frente. Vai que ele faz um golzinho, uma assistência, é pra mitar, então regularidade, Fernando Sobral. O que mais para baixo? Uma aposta muito interessante que eu acho que ninguém vai falar. Matheus Galdesani. O cara jogou demais contra o Flamengo. Demais. O cara tava jogando. Ele era o meia, ele era o lateral, ele era o ponta, ele era o centroavante. Ele tava jogando em tudo. O cara é o cara do meio campo do Curitiba. Fez 2 pontuações boas jogando em casa. Fora de casa já nem tanto. Mas um ponto muito interessante vem aqui no Jean-Pierre para mostrar para vocês. Meia, sem gol, sem assistência. Enfrentando o Corinthians, 9.50. O Alisson, também, enfrentando o Corinthians, 8.30. Sem gol, sem assistência. Os meias contra o Corinthians estão mitando. Johan, 10 pontos. Johan, 20 pontos. Natan, 10 pontos. Não teve outro jogo. Foi esses jogos. Meias mitando contra o Corinthians. Galdesani pode ser uma opção muito interessante para quem quiser fugir um pouco da curva. Um cara parece ser bastante interessante também. É o Benítez do Vasco. Eu não recomendo muito a escalação desse cara, mas tem 9 desarmes em 2 jogos. Parece ser um cara bastante ofensivo também. Então, olho nele. Pode ser uma opção interessante para a rodada que eu também acho que ninguém vai falar muito. Aqui mais para baixo tem o cara, né? Tem o morto. Quer escalar o morto? Ver se ele vai reviver? Pode escalar. Luan. Daí o cara. Contra o Curitiba. Será que ele vai me brocar? Eu não sei. Eu não tenho essa confiança toda no Luan para meter ele no time. Aqui mais para baixo. Temos uma decepção total, que é o Carlos Sanches esse ano. O cara caiu de 14 para 5.95 cartoletes. Eu particularmente não acredito nele contra o Sport, embora eu acho que a zaga do Sport é horrorosa. Adrielson e Iago Maidana é horroroso. Vai tomar gol, vai ter Marinho nele sim. Mas aqui mais para baixo não tem grandes opções. Aqui tem mais uma apostinha interessante ali que eu passei. Que eu vou voltar nele aqui. É o Daniel Bess. Cuidado que ele fez 5.20.
nesse jogo contra o Atlético Paranaense ele fez o gol, mas o cara é bom, o cara participa do ataque, é o homem do Atlético do Goiás nesse momento, com todos os saltos, ele é o cara do Goiás. Pode ser uma opção interessante, eu até tinha montado um time com ele, pensei melhor, resolvi não escalar, mas é uma opção muito interessante para falta de cartoletas. Daniel Bessa do Goiás. Aqui, agora os atacantes. O homem, o cara, o capita da última rodada. Di Marinho. O cara tá voando. Voando. Que cara, me mostra alguém que tem essa média aqui. 11.7. 6.20 e 23. Contra o Sport que tomou 5 gols em 3 jogos para times como Atlético Goianiense, Ceará e Vasco. Tu acha que um cara desse não é uma boa opção? Pra mim, é a opção. Marinho neles. Deixa eu até mudar os filtros aqui pra falar de outro cara. Paulo Guerreiro. Cuidado. Se ele pode ser que não vá pro jogo. Se ele for, entrou nos prováveis, entrou nos mais escalados, foge. Se tem um cara que entrou nos mais escalados e zica, Paulo Guerreiro. O cara não pode ver ele lá na primeira posiçãozinha dos mais escalados, que ele tem que morrer em campo. Ele não pode ver. Olha a fase do cara. A fase do cara é monstruosa. 6.50, um gol. 18.70, um gol e uma assistência. 8.40, outro gol. O cara tá voando. Mas, se ele entrar nos mais escalados, já era, acabou. Não existe a possibilidade. Uma aposta interessante aqui pode ser o Vitinho, uma média muito interessante, 11.20, 18.20, 1.60 no duelo dos tapetinhos aqui. Quem quiser repetir a dose da última rodada, Marrone neles, pode ser também uma opção interessante. O Botafogo, eu fiz a análise do Marrone lá na página, eu meti uma análise falando por que ele era melhor que o Keno e por que ele era melhor que o Savarino. A prática tá aí, Cartola é a análise, eu digo de novo, Botafogo toma gol de jogador centralizado. Se quer escalar alguém do ataque do Galo, escala o Marrone. Aqui, meu outro atacante vai ser o Arthurcito. Arthurcito que tem uma média básica muito interessante. Aqui teve assistência, mas aqui ó, 5.80 sem nada, 2.30 sem nada. O cara é driblador, gosta do X1 ali, gosta de dar uns desarmes, finaliza. Uma opção muito interessante. Aqui, um pouco mais para baixo. Pera, não fechou as cartas do time? O que eu errei nesse time? Tinha fechado. Ah tá, não. Ah tá, não, esquece. Aqui mais pra baixo. Tu vai confiar. Ó, olha aqui, meu olho. Tu vai confiar nesse cara. Tu vai confiar no Gabriel. Na primeira rodada tu escalou ele. Ele foi lá e te entregou o quê? 3 pontos. Na segunda rodada tu confiou nele de novo. Ele te entregou 2.90. Na terceira rodada tu confiou nele de novo. Te entregou 3.70. E enquanto isso, o cara da tua liga tinha Marinho de capitão. O cara tinha o Guerreiro de capitão. O cara tinha o Marrone de capitão. Mas não. Tu ainda tá esperando a mitada do Gabigol. O Grêmio não é um time bobo. O Grêmio tem uma defesa. O Grêmio tem Kahneman, Jeromel e Vanderlei. Tu acha que se o posso queimar minha língua, ele vai lá e meter 3 gols? Posso. Mas eu não vou meter esse cara no time. Por que eu meteria? Me dá uma justificativa pra eu meter esse cara no time. Não tem o porquê. Não tem o porquê. Eu prefiro apostar. Porque não faz sentido esse cara ser o quarto jogador mais escalado. O que ele tá te entregando? Só porque o nome dele é Gabigol? É isso. Ah, ele se chama Gabigol. Que legal. Vamos escalar ele. Não, né? Mostra. Escala um jogador que te mostre alguma coisa. Que ele fale assim. Que tu olha pra esse cara. Esse cara, ele vai meter 2 gols nesse jogo. Pode fazer isso com o Gabigol? Pode. Mas não vai ser no meu time que isso vai acontecer. Alejandro, pode ser uma boa opção aqui. Pablo também. Pablo e Alejandro, duas boas opções. O Pablo tá decepcionando bastante, mas o Bahia não é tudo aquilo. E o Alejandro, ele joga centralizado. Por enquanto, o Fluminense já tomou gol do Diego Souza, que é centroavante. O Guerreiro, que é centroavante. E o Luiz Adriano, que é centroavante. O Alejandro é o centroavante. Pode ser que por aqui o golzinho dele. Soteldo corre. Corre do cara dos Flintstones aí, Soteudinho. Corre dele. E um cara muito interessante, muito fora da curva. Matheus Babi. 4.20 sem gols sem assistência no último jogo. Eu escalei no meu time de tiro curto.
Se faz um gol, história, eu não recomendo contra o Galo, mas um cara pra ficar de olho no campeonato, Matheus Babi do Botafogo, 5 cartoletas só. Eu vou fechar o meu ataque com ele. Vitor Andrade. Quem é esse cara? Eu não sei. Eu não sei, mas eu fui ver. O cara é um dos caras mais participativos do ataque do Goiás. Ele finaliza, ele sofre falta, ele faz falta também, mas ele toma amarelo. 10 faltas cometidas, mas ele tem 14 faltas sofridas, então ele equilibra isso. 6 finalizações. Tá participando muito do ataque. Ele tem um mapa de calor pelo campo inteiro. Posso até tentar fazer uma análise dele lá na página. Tem um mapa de calor que o ataque é inteiro dele. Vou escalar ele, Fortaleza. A gente tá vendo, na prática, 3 jogos, nenhum gol marcado. Tomou um do São Paulo, 2 do Atlético Paranaense. Tanto que Fortaleza, a fase não é das melhores. Vitor Andrade neles. Aqui mais pra baixo a gente tem... se o Guerreiro não jogar, quer apostar em alguém do Inter. Pode ser uma opção, não é... Às vezes ele dá uma mitadinha aí, 4.38 só no William Potker. Esse cara é bom. Não sei se não é jogador pra cartola, mas ele joga. O Luiz Henrique. E aqui mais pra baixo a gente tem o Yuri Alberto. Pode ser a opção do Inter também, se acabar o Guerreiro não jogando, que eu acho uma possibilidade válida. E aqui a gente tem os técnicos, que dá. Falta o cartoleta pra mim, eu vou ter que fechar com o Ney Franco, né? Mas a gente tem o Felipe Conceição. A gente tem um pouco mais pra cima aqui, a gente tem o... Não, quem é que eu ia falar? Tem o Cuca, se alguém quiser apostar no Cuca, pode ser uma boa opção. Tem o Kudê, tem o Sampaoli. Tem algumas opções aqui pra ficar de olho, mas eu vou fechar de Ney Franco, que por sinal é o técnico mais escalado aqui, abrir os mais escalados. Olhe pra vocês. Tem o Jô, né? Eu nem falei do Jô, pode ser uma opção. Eu não vou com ele, até por ser o mais escalado. O Jô não produz scout, não faz nada que me anime, assim. Pode ser até que broque o golzinho dele, mas eu vejo esse jogo no máximo 1-0. Curitiba tomou 1-0 de todo mundo, o Corinthians não faz mais que 2 gols em um jogo. Aquele jogo com o Galo foi uma exceção, então eu acho que vai ser... Tome cuidado com isso também. O Corinthians vai ter que propor o jogo. Todos os jogos que a gente viu do Corinthians até agora, ele tava jogando na reação. O Atlético foi pra cima, o Corinthians estava jogando contra-ataque. O Grêmio tentou dominar, o Corinthians estava jogando na reação também. Então, ele tem um problema. Teve um jogo que eu vi que o Corinthians foi obrigado a tentar dominar o jogo. Foi Corinthians e Mirassol. Quanto que foi o jogo? 1-0, gol de fora da área do Ederson, porque o Corinthians não conseguia criar. O Corinthians não tem um meio campo. Só se o Luan estiver muito inspirado, mas muito inspirado. Porque não é assim, o Corinthians vai meter 4-0 no Curitiba. Não, ele vai meter 1. Ele vai fazer 1, ele pode empatar de 0-0. Eu não acredito no ataque do Corinthians. Eu falei isso na última rodada do ataque do Palmeiras. Até me xingaram em grupo, porque eu falei, o Palmeiras não tem meio campo, o Palmeiras não cria. O Corinthians também não tem meio campo, o Corinthians também não consegue criar. Se for gol, vai ser do Jô. Provavelmente vai ser uma bolinha lá no meio da área, vai ser do Jô ou vai ser do Gil de cabeça. Muito cuidado com o Corinthians. E a gente tem aqui nos capítulos mais casos Marinho, Marrone, Bruno Henrique, Gabigol e Jô. Muito cuidado com o Jô. Meu time. Eu poderia escalar o Jô, mas não de capitão. Não faz isso. Coloca um Marinho, coloca um Marrone, coloca... Esse time aqui não tem um Marinho no time. Marinho vai ser meu capitão, né? Já até dei mais ou menos essa previsão. Coloca o Arthur de capitão, que é um cara que produz scout. Coloca o Daniel Alves, que é um cara que tem chance de imitar. Coloca o Saravia de capitão. A gente viu na segunda rodada que ele não é bobo. Ele fez 17 pontos. Se tivesse ele de capitão na segunda rodada, tinha estourado. Então, cara, não bota o show de capitão. Eu posso vir aqui queimar minha língua. Como influenciador, eu tô sujeito a isso. A falar, por exemplo, a Arrascaeta. Eu não daria a dica na última rodada. O cara foi lá e fez 18 pontos. Calou minha boca. Mas eu, como influenciador, não acredito no jogo. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas eu não acredito no jogo. Acho que esse é o vídeo. Esse foi o vídeo de dicas. É muito preliminar ainda. Muito cedo ainda pra ter uma base. Pra falar, esse é o meu time. Mas
por enquanto é isso. Provavelmente essa vai ser a base do time. Sarabia vai ficar, Marinho vai ficar. Talvez esse meio, no mínimo, acho que 2 ficam. Júnior Alonso fica. Vanderlei talvez. Então, ficar de olho na notícia. Ver como é que se o Goiás é capaz de titular. Se já voltar os jogadores. Daí a gente tem o Tadeu para escalar. A gente tem o He-Man. A gente tem algumas opções legais no Goiás para escalar contra o Fortaleza. Tem que ficar de olho nas notícias. Qualquer coisa, acho que esse vai ser o único vídeo do YouTube da semana, né? Dessa rodada. Vai ter outra rodada também. Mas ficar de olho lá na página, principalmente, né? Porque é lá que eu tô, produzindo mais conteúdo, fazendo 2 postzinhos por dia, fazendo tudo aquilo, aqui, os desempenhos. Então, veio pelo YouTube. Então, eu já também me desculpo que eu não vou editar esse vídeo por causa de preguiça mesmo. Já deu 20 minutos de vídeo, acho que é melhor eu parar de falar, senão ninguém vai assistir. Vai ver que tem meia hora de vídeo e ninguém vai assistir. Valeu, deixa eu parar a gravação aqui.